Deixa eu dizer o seguinte, esse aqui é Luan, o padrasto, esse é Joá. Esse é pai, esse é o padrasto. As histórias são praticamente idênticas. Esse aqui é o padrasto de uma bebezinha de 10 meses. E o que ocorre? De repente, ele vai para o hospital com a bebezinha. Vai para o hospital com a bebezinha e disse o seguinte, ela se engasgou no iogurte. Os médicos começam a suspeitar da história. Vão averiguando e descobrem o seguinte, que o produto foi colocado na boca da criancinha antes dela chegar no hospital e depois de morta. Ele vai ao velório, é preso no velório. Quando ele volta, ele diz, sabe por quê? Foi levado para a delegacia, confessou assim, ela não parava de chorar e eu estava com muito sono. E ela estava atrapalhando eu dormir. Isso ocorre em Santa Catarina. O que ocorre? Né? E a mãe estava completamente apaixonada pelo tal padrasto, que é esse ali, e diz que confiava muito nele, que era tanto que ela saiu para trabalhar e deixou o cara ali. Resumo dessa conversa, né? Para você ter uma ideia, nem o delegado aguentou contar a história, né? No país que eu inventei, e depois eu vou contar a história do outro, no país que eu inventei, eles, na hora que confessaram, já iam para a pena de morte. Mas isso é no país que eu inventei. Porque nesse país aqui, eles vão ter direito de se bobear e responder em liberdade. E essa é a diferença, né, entre justiça e injustiça. Né? Porque quem mata uma criança porque não, simplesmente ela está chorando e atrapalhando o sono dele, me desculpe, no país que eu inventei, ele não ia durar vivo nenhuma hora. Confessou? Ok, fim de festa. Põe ele no Cidade. As inúmeras fotos nas redes sociais mostram uma mãe orgulhosa do bebê que acabara de nascer. Maria é a única filha da jovem Tainara Della Justina, que assume a criação sem o apoio do ex-companheiro, mas lida bem com o fato de ser mãe solteira aos 21 anos de idade. Até que um fato novo acontece. Ela se apaixona por Luan Ló Carlota, da mesma idade, e passa a viver com ele. Na internet, Tainara chega a publicar uma imagem que demonstra a felicidade pelo romance e comenta com as amigas. É o começo de tempos melhores. Braço do Norte é uma cidade pacata do sul de Santa Catarina com 31 mil habitantes. Essa tranquilidade foi agitada quando um bebê deu entrada sábado pela manhã no Hospital Santa Terezinha com indicativos de afogamento por iogurte. Era a pequena Maria. A mãe saiu para trabalhar e o bebê estava com o padrasto. No hospital não houve o que fazer. A menina morreu. E então a história começou a ganhar um desfecho incrivelmente cruel. Aqui na delegacia de Braço do Norte chegou a informação de que o bebê não havia simplesmente se afogado. Aliás, parecia mesmo era que o iogurte tinha sido colocado na boca da criança depois. Os indícios apontavam para uma morte violenta e então o delegado tomou uma atitude ousada: prender a mãe e o padrasto da pequena Maria em pleno velório. Eu imaginei que se ele soubesse, que a polícia soubesse de alguma coisa, ele iria fugir. Então deixei os dois para vir por último, porque até então eu tinha dúvida a respeito da mãe, se a mãe havia participação ou não. Ouvi a mãe e verifiquei que realmente a mãe não tinha participado. O delegado ouviu com paciência todo o relato de Luan, mas estava certo de que ele era o culpado. E então, ao fim do depoimento, abriu o jogo com o suspeito. Revelou que tinha convicção de que a menina foi assassinada e fez uma pergunta decisiva ao padrasto. Era só o que faltava para a confissão do crime.
Aí ele foi contar mais alguma coisa. Não faz isso. Eu tenho tudo que eu preciso aqui para te prender. Tudo. Eu não preciso da tua confissão. Então eu vou te perguntar novamente, eu quero que tu me responda. Por quê? E aí ele contou toda a história. Mariá teria chorado durante a noite toda, atrapalhando o sono do padrasto. Descontrolado, quando Tainara saiu para trabalhar de manhã, Luan cometeu o crime. A menina chorou a noite toda, não deixou ele dormir. Mas ressalto que a menina chorou a noite toda porque a menina tinha fratura no fêmur e a mãe foi trabalhar. Ele levantou, dizer que ele levantou, botou roupa para lavar e foi cuidar da criança. Aí depois da mamadeira, botou a criança no chão, a criança começou a resmungar um pouquinho, começou a chorar e num acesso de fúria, ele foi asfixiou a criança com as próprias mãos. Luan está no presídio de Tubarão, onde deve ficar até o julgamento. Condenado pelo assassinato, a sentença do júri pode recomendar a permanência dele na prisão por até 30 anos. Tentamos encontrar Tainara, mas a família preferiu afastar a imprensa. A jovem está sob o efeito de calmantes. Pela despedida forçada da filha e pelo equívoco de ter confiado Mariá a Luan, que já tinha um filho, era considerado bom pai e trabalhador, mas que foi capaz de matar Mariá apenas por se incomodar com o choro do bebê. Ela inclusive acreditava que eu estava enganado, que o pai jamais, que o padrasto jamais faria isso. E eu demonstrei para ela que ela estava enganada, que a pessoa que ela achava que conhecia não existia. 10 meses, cara, eu não tinha nem como se defender. Por quê? Nem o delegado, que é um homem, veterano da polícia, acostumado a ver, né, todos os dias essas crueldades, nem ele aguenta. E as pessoas, uma coisa que sempre me perguntam é como eu me sinto, né, contando essas histórias. E eu sempre digo o seguinte, que eu depois que saio daqui, quando tem esses casos de criança, coisas que envolvem idosos, covardia contra as mulheres, eu saio mal. Tem que passar um tempo para eu dar uma relaxada. Porque não é fácil a gente ver um sujeito como esse, já eu vou chegar nesse, que isso aqui ainda é da mesma gravidade, mas essa é a mãe. Essa é a mãe. Mas vamos aqui primeiro. Você está apaixonado como essa ali. Mas confiar uma criança para uma pessoa que você está começando a vida com ela, me desculpe. Não, eu, para engolir, acho difícil. E vou repetir. A diferença, eu tinha que encontrar uma solução para mim, né? Para poder explicar o que eu sinto. E eu te digo o seguinte, o que eu encontrei era criar um país na minha imaginação. Esse país que está na minha imaginação, aquele ali, a essa altura não estava preso. E aqui, nesse aqui, pensa no seguinte, ele morre num acidente de trânsito. Ele morre num acidente de trânsito, tem o velório, a mãe vai ao velório. A família pergunta para ela, me diz uma coisa, cadê a neném? E ela começa a se enrolar. Ela começa a se enrolar e o velório dele, que acabou de morrer lá num negócio de trânsito. Aí os parentes perguntam para ela, cadê a neném? Cadê a neném? Cadê a neném? Ela vai dando explicação e começa a se enrolar, se enrolar. Os parentes ficam desconfiados, vão no conselho tutelar. Ela
presta depoimento. Mas aí já começa a ser apertada. Vou mostrar onde está a criança. Mostra para mim. Ela levou a polícia, onde ela e o marido, que agora está morto, tinham, né, enterrado o cadáver, a filhinha, que o marido tinha matado, a filhinha. Eu pergunto para você, corta aqui para mim, meu filho, senão não tem programa. Isso foi em Santa Catarina. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: uma coisa dessa pode ser chamada de mãe? Essa é a pergunta. Porque do homem, né? O homem tem carinho pelos filhos como eu tenho pelos meus. Mãe é completamente, esse é um amor. É um amor, por isso que Deus já colocou a mulher para gerar o filho. Foi isso que ele decidiu, não é à toa. Deus decidiu isso porque sabe que ali está o amor mais profundo.